Parece ficção científica agora e um tanto louco até mesmo falar sobre isso. Tudo bem, já estivemos lá antes e estamos bem em estar lá de novo. Com essa frase, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, meio que terminou um texto que ele publicou recentemente no seu blog. E eu quero tratar um pouquinho dele aqui porque ele está dando muita repercussão e realmente vale a atenção. É um texto que fala da IA geral. Então, a IA geral é aquela dos filmes, sabe? Aquele robô que pensa sozinho, aquele robô que resolve, aquele que você não precisa programar que ele resolve a sua vida. Então, é o que a gente tem visto nas literatura e nos filmes. É a superinteligência. Superinteligência superior que a humana, e em algum momento ela toma consciência de si e domina toda a humanidade, nós estamos todos lascados. É sobre isso o texto, né? Hoje a gente ainda não tem isso. Hoje os agentes inteligentes, eles são programados para resolver problemas específicos e eles são programados por humanos e eles não sabem do que eles são capazes. A IA geral seria diferente disso. Ela teria sua superinteligência e ela tomaria suas próprias decisões, inclusive se aperfeiçoaria. Sei lá, poderia mentir pra gente, a gente não sabia o que ela sabe. Bem, tem um monte de conversas sobre isso. Pois muito que bem. O que o Sam Altman fala nesse texto é que ele está prontíssimo e que esse ano a IA geral chega pra gente. Então a gente precisa prestar uma atenção. É claro, é um bilionário americano, homem, branco e tem uma certa arrogânciazinha, mas é ele que está liderando esse processo. Então a gente tem que olhar, sabendo, né, de onde vem essa fala, mas olhar com atenção. Vamos falar um pouquinho da linha do tempo. Vamos falar um pouquinho do futuro e os impactos disso no nosso cotidiano e no mundo do trabalho e por aí vai. A questão do tempo é importante, eu acho bem relevante a gente começar por aqui. A OpenAI foi criada em 2015 e o objetivo dela era de fato desenvolver essa AI geral. Muita gente duvidava, muitos teóricos diziam que não era possível, mas eles foram avançando muito rápido, até que em 2022, a gente lembra, eles lançaram o ChatGPT, que foi no mercado. O ChatGPT chega no mercado e chamou tanta atenção porque ele permite, por meio de uma simulação de diálogo num chat, que a gente, que o usuário, receba outputs, né, por meio de comandos dados em linguagem natural. Então a gente não precisa saber Python, saber linguagem de programação, saber nada. A gente comanda e ele responde. Isso é revolucionário, isso é também em alguma medida muito perigoso, porque é antropomorfo, de fato parece que a gente está conversando com alguém, parece que há uma consciência ou uma inteligência por aí, quando na verdade tratam-se de modelos de linguagem, de articulação de linguagens que vão combinando, percebendo padrões e tal, e entregam respostas, e é por isso que ele dá uma resposta que pode não ser verdadeira, né? Eles estão melhorando isso, mas ainda o modelo alucina bastante porque ele é treinado para dar uma resposta. Não significa que seja uma resposta correta ou uma resposta ética, que seja, né? Então, a OpenAI começa em 2015 e em 2022 eles lançam o ChatGPT. Isso vai o quê? 7 anos? É muito pouco tempo, né? Em 2 anos, eles passaram de 100 milhões de usuários para 300 milhões de usuários semanais. O que é que exigiu da empresa adaptações, e o Altman vai narrar que nesse período houve uma série de erros e acertos e que foi bastante desafiador para a empresa também. Tá, mas e o futuro, né? Daqui para frente. O que ele diz é que, nas palavras dele, em 2025 a gente já vai ter a IA geral e que ela já vai estar no mercado de trabalho automatizando, realizando tarefas complexas, transformando a forma como as empresas funcionam. E aí, transforma as empresas, a gente sabe, transforma os mercados, transforma as pessoas. Isso significa que em pouco tempo, né, e talvez muito menos tempo do que a gente tinha imaginado, a gente está vivendo uma fase de aceleração muito grande, algumas profissões, elas de repente vão parar de existir, não vão mais precisar, não vai ser necessário, não vai precisar, porque a máquina vai dar conta de fazer isso, e vai aumentar a eficiência e a produtividade, tá? O que ele entende por eficiência, a gente não sabe. E a gente não sabe também como o mercado vai absorver isso.
Tecnologia, mercado de trabalho, impacto na vida das pessoas, não é uma pauta recente, né? A gente tem Charlie Chaplin falando isso lá em 1936, em tempos modernos. A grande dúvida agora é se essa IA geral, será que ela vai ser capaz, ou ela seria capaz, será, não sei, de resolver talvez problemas científicos, problemas matemáticos, acelerar certas descobertas, criar uma forma muito, de fato, disruptiva de viver inovação, criar novos caminhos para uma revolução tecnológica que a gente não consegue sequer imaginar? Não sei, acho que também ninguém sabe, né? Hoje o ChatGPT já é usado para muita coisa, né? Tem muita gente que usa para escrever trabalho acadêmico, tem profissional que usa para automatizar tarefa, uma série de coisas. Pode ser que sim, isso signifique mais tempo para a gente focar em tarefas que não são repetitivas, tarefas que a gente pode fazer com mais liberdade, de colocar a máquina para, sei lá, responder e-mails que sejam assim assado. Mas o nosso desafio, então, é perceber no nosso trabalho, no escopo das nossas tarefas, o que é humano e o que pode ser automatizado. E isso não é uma tarefa simples, isso é bem desafiadora. E aí, quais os problemas que a gente pode antever a partir das falas do Altman? O primeiro deles, que eu acho que o mais grave, é a questão da desigualdade. A IA pode ampliar a desigualdade de uma forma que a gente nunca viu, e isso é muito sério. E aí, mais do que isso também, eu acho, embora o Altman fale que eles estão trabalhando para desenvolver tudo de uma forma segura e ele fala que não tem perigo, eu acho a questão do tempo uma questão preocupante. A OpenAI fala que só coloca no mercado produtos que já estão muito testados, modelos que já estão muito testados e que são seguros. Esse termo é muito usado nas publicações deles. O que eu gosto de pensar e quero trazer para a nossa discussão aqui, por favor comentem, é que eu comparo o surgimento da imprensa lá com Gutenberg, 1440, com esses modelos de inteligência artificial, esses modelos de atenção, que seja, isso que a gente está tendo de inteligência artificial, tipo modelo ChatGPT. É uma revolução que lá no início da imprensa, isso tem mais de 500 anos, talvez tenha sido o primeiro momento, a primeira revolução drástica na forma de gerir a informação da humanidade. E aí, isso tem 500 anos. Só que levou uns 400 anos para a gente ter, de fato, a alfabetização em massa. O que eu quero dizer com isso? O fato de haver tecnologia não significa que automaticamente ou rapidamente a sociedade se beneficia daquilo que a tecnologia oferece. Então, o benefício social, ele demora. E ele demora numa velocidade, a gente está falando de 400 anos, numa velocidade diferente da velocidade da urgência que a gente tem nesses tempos contemporâneos, que é a velocidade do feed. É uma velocidade que tem a ver com aprendizagem, com desenvolvimento de pensamento crítico, com alfabetização, com letramento. Então, isso não se faz no correr de um feed. Isso requer formação de cidadãos, formação de seres humanos. Então, não tem como pensar IA desvinculada de pensamento educacional. A gente precisa formar pessoas e formar cidadãos que saibam lidar, entender e até saibam sentir, interagindo com essas máquinas. Porque elas não têm sentimentos, mas a gente tem. E quando se simula esse diálogo, enfim, pode se simular até uma relação. É bem complexo. Então, vamos colocar que essa tecnologia chegue agora, esse ano, tá? Tudo bem, o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Nossa sociedade vai sofrer muito, na minha percepção, com esse atropelo, com esse tempo, até que as coisas se ajeitem, até que as pessoas saibam usar tudo isso, até que a gente entenda como é que é esse novo mundo. 3 anos é muito pouco tempo, a gente tem muito mais a aprender, a ajustar, a criar, a entender nesse novo contexto, mas vamos seguindo, vamos junto, não vamos desistir, não vamos dizer que é do mal e aí, não vou mexer. Não é também para sair correndo com os bracinhos assim, desesperado. Vamos pensar, né, gente? Vamos viver juntos, vamos pensar e vamos em frente.